Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre a matéria-prima da música, ou seja, o som. O som é o resultado de qualquer movimento vibratório produzido por uma fonte sonora. Viaja em forma de ondas através de meios materiais com diversos graus de elasticidade, como por exemplo ar, água, madeiras, vidros, paredes e assim por diante. Podemos dizer que fonte sonora é qualquer corpo suscetível a vibrações. Qualquer coisa que vibre, mesmo que pouco, faz com que essas movimentações se propaguem pelo ar até chegar a nós. De maneira mais simples, podemos dizer que som são coisas vibrando. Quando batemos palmas, produzimos uma vibração com o choque de nossas mãos. Ao bater na porta da casa de alguém, Ei, você aí, anda depressa! estamos fazendo com que a porta vibre através das nossas batidas. Para entendermos isso na prática, podemos utilizar como exemplo o bom e velho telefone caseiro, feito com latas ou copos plásticos. É bem simples. 2 copos conectados pelo fundo através de um barbante. Peça para alguém aí na sua casa te ajudar com o teste. Fale para outra pessoa levar o copo para longe, de forma a esticar bem o barbante. Isso só funciona se o barbante estiver bem esticado. Quando você fala algo dentro do copo, sua voz faz o ar vibrar, o que faz as paredes e a extremidade do copo vibrarem. Essa vibração é transmitida para o barbante até a extremidade do outro copo, que faz o ar de dentro dele vibrar. Faz o tímpano e outras partes do ouvido da pessoa que está recebendo o som vibrar também. Manda sinais para o cérebro e, finalmente, quem está na outra extremidade do barbante escuta o que você falou. Não percebemos o som apenas com a ajuda da audição. O som é um fenômeno físico e, além de ouvir, podemos senti-lo através de vibrações nas solas dos pés, no diafragma e em objetos diversos. Todo som possui 4 propriedades básicas, sendo elas altura, intensidade, timbre e duração. A seguir, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma destas propriedades. A altura é a propriedade do som que nos diz que ele pode ser grave, médio ou agudo. Um exemplo de som grave seria a buzina de um navio. Em contrapartida, um apito de juiz de futebol seria um exemplo de som agudo. Os sons médios estão situados entre estes 2 extremos. É claro que podemos definir a altura de um som puramente na percepção e por comparação. Se eu bater com o punho fechado no peito, terei um som mais grave do que se bater palmas, que será mais agudo em comparação ao punho, porém mais grave que um estalar de dedos. Portanto, grave, médio e agudo. Heinrich Rudolf Hertz foi um físico alemão que no final do século XIX pesquisou e desenvolveu teorias relacionadas às ondas eletromagnéticas. Percebeu que elas possuem a mesma velocidade de propagação da luz, mas com comprimento de onda muito maior. Além disso, o cientista detectou a refração, a reflexão e a polarização, todos os fenômenos característicos das ondas. As descobertas de Hertz abriram caminho para o desenvolvimento das tecnologias de radares. Before you now is the radar scope.
rádio, e televisão. Philips televisions with primary color balance, now with Teletext printer. Como homenagem ao físico, a unidade de medida adotada pelo Sistema Internacional de Unidades para a Frequência das Ondas é a unidade Hertz, que significa oscilações por segundo, ou seja, quanto mais baixa a frequência de oscilações por segundo, mais grave é o som, e quanto mais alta, mais agudo é o som. A faixa de frequência auditiva percebida pelo ouvido humano é de 20 Hz, mais grave, até 20.000 Hz, mais agudo. Os sons de frequências menores a 20 Hz são chamados de infrassons, enquanto os sons de frequências superiores a 20.000 Hz são chamados de ultrassons. Outros animais, tais como cães, gatos e morcegos, são capazes de ouvir faixas muito mais amplas de frequências. Se pensarmos em termos de instrumentos musicais de cordas, quanto maior for o instrumento, estruturalmente falando, mais graves serão os sons emitidos. Portanto, se pegarmos como exemplo o contrabaixo acústico, ele vai ter um som bem grave. Em contrapartida, se pegarmos um ukulele, teremos um som bem agudo. A intensidade é a propriedade do som que nos diz que ele pode ser forte ou fraco e caracteriza-se pela amplitude da vibração. Ou seja, se tocarmos as cordas deste ukulele com mais força, a amplitude da vibração das cordas será maior, teremos um som forte e com mais volume. Se tocarmos com pouca intensidade sobre as mesmas cordas, a amplitude da vibração será menor e teremos um som mais fraco, portanto, menos volume. O decibel é a unidade de medida de intensidade sonora e é usado para se comparar a intensidade de diferentes sons. Quanto mais decibéis, mais forte o som. Quanto menos decibéis, mais fraco o som. A amplitude da onda sonora define a sua intensidade, ou a quantidade de energia que essa onda carrega consigo, que também pode ser entendida como o volume do som. Esta informação é muito importante para não confundirmos altura com intensidade. Esse tipo de engano é bem comum. Apesar de intensidade ter relação com volume e utilizarmos os termos alto e baixo para descrevê-lo, não é difícil ouvirmos por aí que um som agudo é alto e um som grave é baixo. É aí que começa toda a confusão. Não é errado dizer isso, mas cuidado! Lembre-se que quando aumentamos o volume de uma música, a voz do cantor, assim como os instrumentos ali gravados, não ficam mais agudos. Todos os instrumentos permanecem na mesma afinação. O que aumentamos é a intensidade. A altura permanece a mesma. O mesmo acontece quando abaixamos o volume da música. Os instrumentos permanecem na mesma afinação e não soam mais graves. O timbre é a propriedade do som que nos permite reconhecer sua origem. É através do timbre que conseguimos diferenciar os instrumentos ou muitas vezes o som emitido por animais e objetos. Ao ouvirmos dois sons de mesma altura e intensidade, mas que foram produzidos por instrumentos diferentes, podemos facilmente diferenciá-los graças ao timbre. Cada fonte sonora possui seu timbre característico. É como se fosse a impressão digital do som. Quando você ouve uma música no rádio pela primeira vez e consegue reconhecer o som de um violão, ou de bateria,
mesmo sem ver o instrumento que está sendo tocado, é graças ao timbre destes instrumentos que isso é possível. Duração é o espaço de tempo entre o momento em que o som é produzido e o instante que a fonte sonora para de vibrar. A forma mais adequada para medirmos a duração do som é utilizando as unidades de medida de tempo. Segundos, minutos, horas e por aí vai. Vou bater nas cordas do ukulele e você calcula daí por quanto tempo consegue ouvir o som. Calculou? A duração deste som se deu desde o momento que eu toquei até o instante que as cordas pararam de vibrar e produzir som. Nesta aula, vimos que o som é o resultado de qualquer movimento vibratório produzido por uma fonte sonora. Vimos também que ele pode se propagar em forma de ondas através de diversos meios materiais com diferentes graus de elasticidade. Vimos que todo som possui 4 propriedades básicas. A altura nos diz que ele pode ser grave, médio ou agudo. A intensidade faz com que o som possa ser forte ou fraco. O timbre faz com que consigamos reconhecer qual objeto deu origem ao som. E a duração nos permite calcular por quanto tempo a fonte sonora vibra. Para mais informações, acesse a apostila de apoio número 1, Som e Música, e teste seus conhecimentos com a atividade 1, de mesmo nome. Até a próxima!